A vida não vai te poupar. Em algum momento você será testado, enfrentará insucessos e sentirá que tudo está contra você. Mas e se eu te dissesse que os obstáculos que você tanto teme são, na verdade, o caminho para o seu crescimento? Para os estoicos, nada acontece por acaso ou para prejudicá-lo. Tudo pode ser uma oportunidade, desde que você tenha a mentalidade correta. Marco Aurélio escreveu: o impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho se torna o caminho. Isso significa que os desafios que aparecem na sua vida não são muros intransponíveis, e sim degraus para o seu progresso. Se algo está dificultando sua jornada, talvez seja porque essa dificuldade é necessária para te fortalecer. Imagine um ferreiro moldando uma espada. O aço precisa ser aquecido no fogo, golpeado com força e resfriado várias vezes até se tornar uma arma poderosa. Você é esse aço. Sem dificuldades, permaneceria fraco, incapaz de suportar as pressões da vida. São as estradas sinuosas que fazem os bons motoristas. O problema da maioria das pessoas é que elas rejeitam o desconforto. Quando algo dá errado, entram em desespero, se vitimizam, reclamam. Mas os estoicos enxergavam as adversidades como um treinamento. Cada revés era uma chance de testar sua força interior. Se você perde dinheiro, aprende a ser mais prudente. Se alguém te trai, descobre com quem realmente pode contar. Se enfrenta uma derrota, aprende uma nova estratégia. Tudo pode ser aproveitado. A pergunta que você deve se fazer diante de um problema não é "por que isso aconteceu comigo?", mas sim "como posso crescer com isso?". Enquanto muitos se rendem às dificuldades, você pode usá-las como combustível para evoluir. Sua mentalidade define se um obstáculo será um peso ou uma oportunidade de transformação. O estoicismo não ensina a evitar problemas, mas a abraçá-los como parte essencial do seu desenvolvimento. A dor e os desafios não são punições, são ferramentas que moldam o seu caráter. Portanto, na próxima vez que a vida te desafiar, não fuja. Aceite o desafio, porque é nele que você encontrará a sua verdadeira força. Muitos confundem estoicismo com frieza, mas isso está longe da verdade. Os estoicos não pregavam a indiferença em relação às pessoas, mas sim o controle das emoções para que pudéssemos agir com sabedoria. E parte dessa sabedoria está na capacidade de praticar a compaixão e a empatia, sem deixar que as emoções nos escravizem. Sêneca dizia: onde quer que haja um ser humano, há uma oportunidade para a bondade. Isso significa que, independentemente das circunstâncias, você sempre tem a escolha de agir com compaixão. Mas há um detalhe importante. A compaixão estoica não é sentimentalismo ou piedade vazia. Não se trata de carregar o peso dos problemas alheios, mas de entender a realidade do outro sem permitir que isso te desequilibre. Pense nisso. Quantas vezes você já julgou alguém sem conhecer sua história? Quantas vezes você reagiu com raiva a algo que depois percebeu que não valia sua energia? A empatia estoica nos ensina a considerar o contexto antes de reagir. Se alguém age de forma grosseira com você, talvez esteja enfrentando problemas que você desconhece. Se alguém falha contigo, talvez não tenha a mesma clareza de pensamento que você. Julgar menos e compreender mais é um exercício de autocontrole e grandeza. Isso não significa ser ingênuo ou aceitar qualquer comportamento tóxico. Os estoicos defendiam a justiça e a racionalidade. O ponto principal é que você deve agir de acordo com seus princípios, não ser arrastado pela raiva ou ressentimento. Se alguém te prejudica, aprenda com a situação, mas não se deixe consumir pelo ódio. O rancor corrói a mente, enquanto a compreensão liberta. A compaixão estoica também se aplica a si. Você erra, falha e toma decisões ruins, assim
como qualquer outra pessoa. Mas em vez de se martirizar, aprenda com os erros e siga em frente. Assim como você tenta entender os outros, precisa também entender suas próprias limitações e buscar evolução constante. No fim, a verdadeira força não está em reagir impulsivamente, mas em agir com consciência e retidão. Ser compassivo não é fraqueza, pelo contrário, exige um autocontrole que poucos possuem. Exercite sua empatia sem se tornar refém das emoções alheias. Isso te tornará não apenas mais sábio, mas também mais humano. Uma das maiores causas de sofrimento humano é tentar controlar o incontrolável. Você não pode mudar o passado, não pode controlar a opinião dos outros e não pode prever o futuro. Mas mesmo sabendo disso, muitas pessoas desperdiçam energia tentando modificar aquilo que está fora do seu alcance. O estoicismo ensina o contrário. Concentre-se apenas no que você pode controlar. Todo o resto deve ser tratado com indiferença racional. Epicteto dizia: a felicidade e a liberdade começam com uma compreensão clara de um princípio. Algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Isso significa que a chave para a paz interior não está em tentar moldar o mundo à sua vontade, mas em aceitar que há fatores que escapam completamente do seu domínio. O que você pode controlar são as suas ações, seus pensamentos e suas reações diante dos eventos da vida. Se alguém fala mal de você, isso está além do seu controle. Mas a maneira como você reage a essa crítica está em suas mãos. Se perde um emprego, não pode mudar o fato ocorrido, mas pode decidir como irá encarar essa perda, com desespero ou como uma oportunidade de crescimento. Isso se aplica a qualquer situação. O sofrimento muitas vezes não vem do evento em si, mas da sua resistência em aceitá-lo. Imagine que está chovendo no dia em que você planejou um evento ao ar livre. Você pode se irritar, reclamar e culpar o destino, ou pode aceitar a realidade e encontrar uma solução. A chuva não é boa nem ruim, é apenas um fato. Quem decide como interpretar esse fato é você. Praticar essa mentalidade exige treino. Seu primeiro impulso pode ser se frustrar com o inesperado, mas sempre que isso acontecer, pergunte-se: eu posso mudar isso? Se a resposta for não, então a única coisa que resta a fazer é ajustar sua atitude. O estoicismo nos ensina que a verdadeira liberdade vem ao aceitar essa distinção. Quem tenta controlar tudo se torna escravo das circunstâncias. Quem foca apenas no que está sob seu controle vive com mais leveza e equilíbrio. O mundo pode estar em caos, mas sua mente não precisa estar. A mente humana tem um hábito destrutivo: ficar presa no passado ou ansiosa pelo futuro. Reviver erros, alimentar arrependimentos ou temer o que ainda nem aconteceu são formas garantidas de desperdiçar sua vida. O estoicismo ensina que o único momento real é o agora. O passado já foi, o futuro é incerto, sua única posse verdadeira é o presente. Sêneca escreveu: vivemos como se fôssemos viver para sempre. Nunca nos ocorre que somos mortais. Isso significa que muitas pessoas passam a vida adiando sua felicidade, esperando o momento certo para agir. Elas acreditam que só poderão ser plenas quando conquistarem algo: um emprego melhor, mais dinheiro, uma relação perfeita. Mas quando atingem essas metas, percebem que ainda sentem um vazio. Isso acontece porque nunca aprenderam a valorizar o momento presente. Viver no presente não significa agir impulsivamente ou ignorar o futuro, mas sim estar consciente do que acontece agora. Isso significa realmente ouvir quando alguém fala, sem se distrair com pensamentos. Significa focar na tarefa que está realizando, sem ficar ansioso pelo que vem depois.
Significa apreciar os pequenos momentos da vida, em vez de apenas correr atrás do próximo objetivo. Muitas pessoas vivem como se estivessem apenas se preparando para viver. Elas esperam a aposentadoria para aproveitar a vida, esperam a oportunidade perfeita para começar algo novo, esperam que todas as condições sejam ideais antes de agir. Mas a verdade é que as condições nunca serão perfeitas. O momento certo para viver plenamente é agora. A abordagem estoica de focar no presente só é possível com uma mente treinada e disciplinada. Quando perceber sua mente vagando para preocupações futuras ou arrependimentos passados, traga seu foco de volta para o que está fazendo. Respire fundo, observe seus pensamentos e recuse-se a ser escravizado por eles. O tempo que você desperdiça preso ao passado ou ansioso pelo futuro nunca poderá ser recuperado. A única maneira de realmente viver é estar presente no momento. Faça do agora sua prioridade, porque é nele que sua vida acontece. Autodisciplina é o que separa aqueles que vivem à mercê dos impulsos daqueles que moldam o próprio destino. Os estoicos entendiam que, sem disciplina, o homem se torna escravo de seus desejos, emoções e circunstâncias externas. Eles acreditavam que a verdadeira liberdade não vem de fazer o que se quer a qualquer momento, mas de ter controle sobre si. Epicteto dizia: nenhum homem é livre se não for mestre de si mesmo. E isso significa que para conquistar qualquer objetivo na vida, você precisa dominar sua mente e suas ações. A preguiça, a procrastinação e os desejos momentâneos são armadilhas que impedem o crescimento. Se você cede a eles constantemente, se torna fraco e vulnerável. Mas ao treinar a autodisciplina, você se torna inquebrável. O primeiro passo para desenvolver disciplina é estabelecer um código pessoal de conduta. Quais são os seus princípios? Quais hábitos você quer cultivar? Se você quer acordar cedo, manter uma alimentação saudável ou aprender uma nova habilidade, precisa se comprometer com isso, independentemente de como se sente no momento. As emoções são voláteis, mas a disciplina é uma escolha diária. A autodisciplina também exige sacrifício. Você precisa abrir mão do prazer imediato para conquistar algo maior no longo prazo. Os estoicos praticavam o autocontrole em diversas áreas: alimentação, descanso e no consumo de bens materiais. Não porque queriam se privar, mas porque sabiam que o excesso leva à fraqueza e à dependência. A verdadeira força vem da capacidade de dizer não ao que não serve, aos seus objetivos. A rotina é sua aliada na construção da disciplina. Pequenas ações consistentes valem mais do que grandes esforços esporádicos. Se você quer se tornar mais forte mentalmente, comece se impondo pequenas dificuldades. Tome banhos frios, evite distrações, acorde no horário que determinou. Cada vez que você resiste a um impulso destrutivo, fortalece seu autocontrole. A vida não recompensa os que agem apenas quando sentem vontade. Ela recompensa aqueles que fazem o que deve ser feito, independentemente das circunstâncias. A disciplina não apenas molda seu caráter, mas define quem você se torna. No filme Batman Begins, de 2005, já dizia o filósofo e milionário Bruce Wayne: não é quem eu sou por dentro, mas é o que eu faço que me define. E no fim, a verdadeira liberdade pertence àqueles que controlam a si. A vida não se preocupa com seus sentimentos. Você será testado, traído, rejeitado e derrubado inúmeras vezes. E diante disso, você tem duas opções: se lamentar ou se fortalecer. Os estoicos escolheram a segunda opção. Para eles, a resiliência emocional era um pilar fundamental para viver bem, pois entendiam que a dor e os desafios são inevitáveis, mas sofrer por eles é uma escolha. Marco Aurélio escreveu:
Se você se perturba com algo externo, a dor não vem da coisa em si, mas da sua percepção sobre ela. E essa percepção está sob seu controle. Em outras palavras, a forma como você interpreta os acontecimentos define seu impacto sobre você. Uma ofensa só te fere se você permitir. Um insucesso só te destrói se você aceitar que ele te defina. A resiliência emocional começa com o controle da própria mente. Se algo ruim acontece, pare e reflita. Isso realmente merece minha energia? Esse problema ainda terá importância daqui a um ano? A maioria das situações que nos abalam são insignificantes a longo prazo. O estoicismo nos ensina a olhar para a vida com perspectiva, evitando reações impulsivas e desnecessárias. Outro ponto crucial da resiliência estoica é aceitar o que não pode ser mudado. Se algo está fora do seu controle, gastar energia com isso é inútil. O que importa é como você responde. Se perder algo valioso, aprenda a viver sem. Se for traído, aprenda a confiar mais em si. Se cair, levante-se. Cada dificuldade pode ser usada como uma ferramenta para te tornar mais forte. Isso não significa reprimir emoções, mas aprender a não ser governado por elas. Sentir tristeza, raiva ou frustração é natural, mas deixar essas emoções dominarem sua vida é um erro. Os estoicos praticam o distanciamento emocional, observando seus sentimentos sem serem controlados por eles. Você pode sentir dor sem se desesperar. Pode enfrentar dificuldades sem se render. A verdadeira resiliência não está em evitar problemas, mas em enfrentá-los com serenidade. Quem domina suas emoções não se abala facilmente. E no fim, não importa o que aconteça ao seu redor. Se sua mente for forte, nada poderá destruí-lo. A única constante na vida é a mudança. Ela é inevitável, incontrolável e muitas vezes desconfortável. A resistência a ela, no entanto, é uma das maiores fontes de sofrimento. Quando nos apegamos a uma versão fixa da realidade, criamos expectativas irrealistas e nos tornamos vulneráveis ao estresse e à frustração. O estoicismo, por outro lado, ensina que a verdadeira paz vem da aceitação do fluxo natural da vida. Heráclito, o filósofo pré-socrático, afirmou: nada é permanente, exceto a mudança. Para os estoicos, essa compreensão não apenas é libertadora, mas essencial para viver de maneira sábia e tranquila. A mudança não é algo que você deve temer ou evitar, mas algo que você deve aprender a abraçar. A vida não é feita para ser imutável. Seus ciclos, seus altos e baixos são parte do processo. Isso não significa aceitar passivamente tudo o que acontece. O estoicismo nos ensina a distinguir entre o que podemos mudar e o que não podemos. Se você se encontra em uma situação que está além do seu controle, a primeira reação deve ser a aceitação. Aceite as circunstâncias e busque maneiras de adaptar-se a elas. Lutando contra o fluxo da vida, você desperdiça energia e piora a situação. Ao aceitar a mudança, você se torna mais flexível e menos propenso ao sofrimento. A resistência à mudança também é a resistência ao crescimento. Quando você se apega ao que é familiar, está limitando seu potencial de transformação. Mudanças, por mais difíceis que sejam, são oportunidades disfarçadas. Elas te desafiam, te conduzem a evoluir e a descobrir novas forças dentro de você. Sem elas, você ficaria estagnado. Os estoicos acreditavam que a aceitação da mudança traz uma forma de liberdade. Ao não se apegar a um passado que já passou ou a um futuro incerto, você ganha o poder de viver plenamente o presente. Não importa o quão imprevisível ou desafiador seja o futuro, a sua atitude diante da mudança será o que definirá seu bem-estar.
Portanto, pare de lutar contra o que é inevitável. Abrace a mudança, porque é ela que molda o seu destino. O que acontece com você não é tão importante quanto a forma como você reage a isso. Ao aceitar e se adaptar, você se torna invencível. A reflexão regular sobre a vida é uma prática essencial para o estoico. Vivemos em um mundo agitado, repleto de distrações, e muitas vezes nos encontramos seguindo um fluxo sem questionar onde estamos indo. A maioria das pessoas vive como se estivesse simplesmente passando pela vida, sem examinar suas ações, escolhas ou seus impactos. No entanto, para os estoicos, a reflexão diária era uma ferramenta poderosa para o autoconhecimento e para garantir que estivessem vivendo de acordo com seus princípios mais elevados. Sêneca, em suas cartas, recomendava que todos se dedicassem à reflexão, especialmente no final do dia. A vida é curta e devemos usá-la com sabedoria. Se você não reflete sobre o que fez, como saberá se fez algo de valor? A reflexão nos permite revisar nossas ações e pensamentos, compreender nossos erros e, mais importante, corrigir o curso de nossas vidas. Sem reflexão, corremos o risco de viver de maneira automática, sem nos questionar sobre nossas escolhas. Refletir sobre a vida não significa apenas pensar no que você fez de errado ou nos erros do passado, mas também nas lições que aprendeu e nas mudanças que quer fazer. Quais são suas motivações? Quais são seus medos e como você pode enfrentá-los? Como você pode ser uma pessoa melhor amanhã do que foi hoje? Essa reflexão é fundamental para o crescimento contínuo, pois ajuda a criar um ciclo de autoconhecimento, aprendizado e evolução. Mas a reflexão precisa ser honesta e sem autoengano. Não adianta procurar apenas os pontos positivos ou justificar os erros com desculpas. A reflexão deve ser profunda, sem filtros, e deve envolver uma avaliação clara de suas ações e suas consequências. O verdadeiro objetivo da reflexão estoica não é se culpar, mas se melhorar. O foco deve ser no que você pode controlar e em como pode agir de maneira mais sábia no futuro. A prática constante de reflexão também nos permite manter nossa mente clara e nossas prioridades alinhadas. Quando refletimos sobre nossas ações, podemos evitar cair na armadilha do comportamento impulsivo ou das reações automáticas. Reflexão é um exercício de autocontrole. Ela nos dá a chance de pausar, pensar e escolher conscientemente nossas respostas. Portanto, dedique tempo para se autoavaliar. Pergunte-se: o que posso aprender hoje? Isso é o que faz a diferença entre uma vida vivida em piloto automático e uma vida com propósito. Iremos falar agora sobre o memento mori. Lembre-se de que você irá morrer um dia. Esta expressão profunda e essencial para a filosofia estoica serve como um lembrete constante de nossa mortalidade e da impermanência da vida. Para os estoicos, entender e internalizar a realidade da morte não é motivo para medo ou desespero, mas uma ferramenta poderosa para viver uma vida mais plena e significativa. Ao aceitar que a morte é inevitável e que cada dia é um presente efêmero, você começa a valorizar o agora e a tomar decisões mais conscientes e alinhadas com seus valores. Marco Aurélio, em seus Pensamentos, nos lembra que o tempo é limitado e que devemos aproveitá-lo da melhor maneira possível. Você poderia ser chamado para o que vem a seguir a qualquer momento. Por que então perder mais tempo em vão? O estoico não teme a morte, mas a vê como uma parte natural da existência. Não saber quando ou como morreremos é o que torna a vida preciosa. Em vez de agir como se o amanhã fosse garantido, a prática de memento mori nos ensina a viver com urgência e a aproveitar cada oportunidade de ser melhor. A morte, quando refletida de maneira madura, não traz desespero e sim clareza.
Quando você se lembra que o tempo é limitado, começa a perceber o quão insignificantes são muitos dos problemas que o afligem. Pequenos aborrecimentos, futilidades e até preocupações com a opinião dos outros tornam-se irrelevantes quando você coloca a morte em perspectiva. Isso libera a mente para concentrar-se no que realmente importa. Viver com propósito, alinhado aos seus valores e aquilo que você realmente deseja realizar. O Memento Mori também nos encoraja a praticar a gratidão. Sabendo que a vida é finita, você passa a apreciar cada momento. Isso transforma suas interações, suas escolhas e suas prioridades. Você começa a se perguntar: o que estou fazendo com o meu tempo? Estou aproveitando-o da melhor maneira possível? Ao aceitar a morte como parte inevitável da vida, perde-se o medo dela e ganha-se a sabedoria de viver de forma mais autêntica e significativa. Em última análise, Memento Mori é um convite para viver plenamente, sabendo que a morte não é algo a ser temido, mas algo a ser aceito com dignidade e sabedoria. Vivemos em uma sociedade que constantemente nos observa, julga e avalia. As expectativas externas podem ser sufocantes e muitos de nós caímos na armadilha de buscar aprovação e validação dos outros. No entanto, para os estoicos, a verdadeira liberdade reside no ato de não se importar com o que os outros pensam. O julgamento alheio é um fardo que poucos conseguem carregar sem se prejudicar, e os estoicos acreditavam que esse fardo deve ser abandonado para alcançar a paz interior. Epicteto, em seus ensinamentos, dizia: não permita que sua felicidade dependa de algo que você possa perder. Quando você permite que o que os outros pensam de você influencie suas ações, você está, na verdade, entregando seu poder pessoal nas mãos deles. Você começa a viver uma vida baseada nas expectativas dos outros, ao invés de ser autêntico e fiel a si. Essa busca constante por aprovação nunca traz satisfação verdadeira, pois por mais que você tente agradar, sempre haverá alguém que não está satisfeito. Não se importar com a opinião alheia não significa ser egoísta ou insensível. Significa, na verdade, ser honesto consigo mesmo e agir de acordo com seus próprios princípios, independentemente das críticas que possa receber. Os estoicos praticam a ideia de que nossa única preocupação deveria ser o que podemos controlar, e o que os outros pensam de nós não está sob nosso controle. Se alguém não aprova suas escolhas, isso é um reflexo deles, não seu. Não permita que a visão de outra pessoa sobre você molde sua vida ou suas decisões. A verdadeira força vem da capacidade de ser fiel a si mesmo, sem precisar de validação externa. Quando você aprende a se desapegar da opinião dos outros, se torna imune aos altos e baixos da aprovação alheia. Você não vive para impressionar, mas para ser o melhor que pode ser, de acordo com seus próprios valores e objetivos. O objetivo aqui é viver com autoconfiança. Quando você se liberta do julgamento externo, começa a concentrar-se no que realmente importa: viver uma vida verdadeira, com propósito e autenticidade. Afinal, a única pessoa com quem você precisa se preocupar é você mesmo. Em um mundo que valoriza o consumo, o acúmulo e a constante busca por mais, a gratidão pode parecer uma prática subestimada, mas para os estoicos ela era fundamental. A gratidão nos ensina a focar no que temos, ao invés de lamentar o que não temos. Ela nos ajuda a apreciar as pequenas coisas e a perceber que já somos ricos em experiências, momentos e aprendizados, mesmo quando não possuímos tudo o que a sociedade diz que precisamos para sermos felizes. Sêneca, em suas cartas, nos lembra que a gratidão não depende das circunstâncias externas, mas de como escolhemos olhar para elas. Ele escreveu:
A gratidão é uma virtude que deve ser cultivada por aqueles que buscam uma vida plena. Quando praticamos a gratidão, tomamos a decisão consciente de ver o valor em nossas vidas, independentemente dos desafios ou dificuldades que enfrentamos. Em vez de focar no que falta, agradecemos por aquilo que já conquistamos e por tudo o que temos à nossa disposição. Os estoicos acreditavam que a gratidão é uma forma de exercício mental que ajuda a fortalecer nossa resistência emocional e a resiliência. Quando somos gratos, nossa percepção das situações muda. Passamos a ver os desafios não como obstáculos insuperáveis, mas como oportunidades de crescimento. A gratidão transforma a adversidade em uma chance de aprender e evoluir. Quando praticamos essa virtude, começamos a nos libertar das expectativas irreais e da necessidade constante de mais. Além disso, a gratidão nos conecta ao presente. Em vez de nos perdermos em arrependimentos pelo passado ou ansiedade sobre o futuro, a prática de agradecer nos ancora no momento presente. Reconhecemos que o que temos agora é suficiente e que a vida como ela é digna de nossa apreciação. Ao agradecer pelas coisas simples, como um dia ensolarado, uma refeição compartilhada ou a companhia de um amigo, desenvolvemos uma atitude mental positiva que fortalece nossa paz interior. A gratidão também é um antídoto contra o egoísmo e a ingratidão. Quando reconhecemos o que recebemos dos outros, nos tornamos mais humildes e mais dispostos a retribuir. Esse sentimento de interdependência nos ajuda a manter uma atitude mais generosa e menos centrada em nós mesmos. Portanto, reserve um tempo todos os dias para refletir sobre aquilo pelo qual você é grato. A gratidão é uma prática que, quando cultivada, tem o poder de transformar sua vida, oferecendo-lhe uma perspectiva mais rica e significativa. A filosofia estoica não é uma teoria abstrata ou um conjunto de ideias distantes da prática diária. Ela é, na verdade, uma maneira de viver. Para os estoicos, a filosofia não está apenas em livros ou em discussões intelectuais, mas no comportamento cotidiano e nas decisões que tomamos a cada momento. A verdadeira implementação do estoicismo em sua vida começa com a prática consciente de seus princípios e com a aplicação das ideias de figuras como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio em suas ações, pensamentos e reações diárias. A primeira coisa a se fazer ao inserir a filosofia estoica em sua vida é adotar a mentalidade de que você não pode controlar os eventos externos, mas pode controlar sua reação a eles. Isso se aplica a todas as situações, sejam boas ou não. Ao aceitar o que está fora do seu controle e focar apenas no que você pode mudar, suas atitudes, suas escolhas e suas reações, você começa a libertar-se do estresse desnecessário e a viver com mais serenidade. O estoicismo é, acima de tudo, uma filosofia de autocontrole. Outro passo importante é praticar a reflexão regular. Isso significa reservar momentos do seu dia para revisar suas ações e suas emoções. Os estoicos recomendavam a prática diária da autoanálise como um exercício de aprimoramento contínuo. Pergunte-se a cada noite: como agi hoje? O que posso melhorar? Ao olhar criticamente para suas atitudes, você se torna mais consciente de suas falhas e virtudes, e isso te ajuda a tomar decisões mais sábias no futuro. Uma parte vital do estoicismo é aprender a enfrentar as dificuldades com coragem e tranquilidade. A vida não é fácil, e os estoicos sabiam disso melhor do que ninguém. Mas em vez de se entregar ao desespero ou à raiva diante dos obstáculos, eles aceitavam as dificuldades como oportunidades de crescimento. Ao encarar os desafios de frente, você fortalece sua mente e sua capacidade de adaptação.
Além disso, o estoicismo nos ensina a viver de acordo com a natureza e com a razão. Isso implica agir de maneira virtuosa, com justiça, coragem, moderação e sabedoria. Não se trata de buscar uma vida de prazer imediato ou de evitar o desconforto, mas de viver de forma equilibrada e com integridade. Portanto, para inserir a filosofia estoica em sua vida, comece com a prática diária de suas virtudes e princípios. Torne o estoicismo uma parte intrínseca de quem você é. Ao fazer isso, você criará uma vida mais focada, mais resiliente e, acima de tudo, mais significativa. Obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Compartilhe este vídeo com alguém que você entende que precisa ouvir esta mensagem. Mencione Bruce Wayne nos comentários para eu saber que você assistiu até o final. Nos vemos no próximo vídeo.